CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia pessoal! Sejam muito bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado, 24 de abril de 2021. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã estaremos aqui com vocês, trazendo as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. E vamos logo saber o que é destaque por aqui, que tem muita informação para estudantes, professores, servidores técnicos administrativos e, é claro, para a comunidade em geral da nossa cidade. Está aberto o período para reingresso na Universidade Estadual da Paraíba. Essa oportunidade é para o semestre 2021.1. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Sistema de Justiça e Seletividade. Ministro da Saúde visita instalações do Campus 1 da UEPB aqui em Campina Grande. Conselho Universitário aprova a criação do Arquivo Central da Universidade Estadual da Paraíba. E você vai saber como deve funcionar e quais as atribuições desse setor. Por aqui também tem dicas de português. É a revisão com o professor Edson Tavares. E ainda tem oportunidade de bolsa para estudantes na área de administração nos Estados Unidos. E a gente fala sobre o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UEPB, que além do atendimento aos estudantes com deficiência, está com atividades online para celebrar o Dia Nacional do Sistema Braille. Fica ligadinho aqui com a gente na 103.5, que o CBN Universidade está apenas começando, com essas e outras notícias para você, ouvinte da CBN Campina Grande. E a gente já inicia falando sobre o processo para reingresso na Universidade Estadual da Paraíba. Essa oportunidade é para aqueles estudantes que abandonaram o curso há no máximo 5 anos e que já tenha feito até 2 ingressos registrados no histórico escolar. Ou ainda para quem tem 10 anos de abandono de curso, mas que falte apenas a apresentação do trabalho de conclusão de curso e as disciplinas de estágio obrigatório para a finalização da graduação na UEPB. Lembrando que em ambos os casos, o estudante está sujeito à disponibilidade de vaga no curso pretendido. O edital para os interessados em reingressar na graduação da UEPB está aberto até às 10 horas da noite do dia 30 de abril, ou seja, até a próxima quinta-feira, exclusivamente através do site da universidade na aba da CPCom, no cpcom.uepb.edu.br/forms. Esse processo é para reingresso no próximo período letivo, o 2021.1. E de acordo com a Pró-Reitoria de Graduação, os estudantes que tiverem o pedido deferido nesse processo devem fazer a matrícula na coordenação dos respectivos cursos no dia 2 de julho. A revisão é que o resultado desse edital seja publicado no dia 29 de junho desse ano. Agora a gente fica atento ao comentário deste sábado de Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande, sou Luciano Nascimento. E no texto de hoje, ou no texto para a coluna de hoje, falemos, portanto, sobre Sistema de Justiça Criminal e Seletividade. E aqui, seletividade tanto do Sistema de Justiça Criminal, do Direito Penal, quanto de seletividade da sociedade. Muito bem, ouvintes. No mês de fevereiro último, nós tivemos o que os meios de comunicação social traduziram como caso Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira, pelo PSD do Rio de Janeiro, postou um vídeo em um dos seus perfis de rede social, mais especificamente da rede social denominada YouTube, postou um vídeo ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal, idolatrando a ditadura ou o período ditatorial brasileiro entre 1964 e 85, inclusive pedindo um AI-5, instrumento de opressão daquele regime que todos que conhecem a história ou viveram o momento tem ciência sobre o que acontecera. Então, à luz de um inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, inquérito de número 4781, no qual o deputado já fazia parte como investigado no âmbito do que ficou denominado de o caso das fake news. À luz dessa postagem do seu vídeo no YouTube,
o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão em flagrante delito do deputado, o que para muitos, e com razão, não contempla a ideia de flagrante a conduta praticada pelo deputado federal. Então assistimos, naquele caso, uma indignação por parte de personagens da política, do direito, da sociedade, do mundo das celebridades, enfim, de todos que compõem a teoria da sociedade. Indignados. Cada um com as suas razões, digamos assim. Muito bem. Chegou o mês de março e em 19 de março acontece o caso Paulo Mariano, o caso do massagista do Clube Náutico Capibaribe, um operário, portanto. E a narrativa é a seguinte: em dezembro de 2018, na noite de Natal de 2018, ocorreu um assalto a um coletivo, a um ônibus público na cidade do Recife, em um dos bairros centrais da cidade do Recife, no bairro de Joana Bezerra. 2 homens adentram esse ônibus e dão voz de prisão ao cobrador do ônibus e aos passageiros que nele se encontravam. E realizam, portanto, um assalto, previsto como roubo no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. Os homens realizam um assalto e deixam o ônibus coletivo. Passa-se, portanto, o mês de dezembro de 2018, passa-se o ano 2019, o ano 2020. Em janeiro de 2021, a requerimento do Ministério Público do Estado de Pernambuco, um juiz concede um mandado de prisão preventiva, contra Paulo Mariano, massagista do Clube Náutico Capibaribe. Porque, por um reconhecimento fotográfico, o Ministério Público chegou à conclusão de que seria Paulo, portanto, um dos autores da conduta do crime de roubo naquela noite de Natal, no ônibus público na cidade do Recife. Paulo Mariano, portanto, é preso no exercício da sua função como massagista do Clube Náutico Capibaribe, no Recife. É conduzido ao presídio Eduardo Luna, no qual fica por 23 dias, quando sua advogada consegue impetrar um habeas corpus e tem sucesso, e o tribunal, portanto, concede a ordem de habeas corpus determinando a soltura de Paulo Mariano. Acontece que Paulo Mariano tem como provado que não estava naquele ônibus na noite de Natal do ano 2018. Nenhum dos seus perfis de rede social, no Facebook, Paulo mostra que na noite de Natal estava em sua casa acompanhado da sua esposa, da sua família, dos seus parentes, para exatamente se reunirem na noite de Natal. E as fotos estão postadas no Facebook. Custava ao membro do Ministério Público pesquisar se Paulo tem algum perfil de rede social? Custava ao juiz do caso concreto, antes de emitir o mandado de prisão preventiva, se certificar se Paulo realmente era o autor da conduta e se não havia nenhuma outra comprovação, portanto, que pudesse evitar a emissão do mandado de prisão? Aquela prisão estaria cumprindo todos os requisitos para uma prisão cautelar de natureza preventiva? Paulo é um operário que não tem nenhuma passagem pelo sistema de justiça criminal, não tem nenhum registro, não tem antecedentes criminais, não tem absolutamente nada. Mas uma pesquisa informa que 83% das pessoas como Paulo são reconhecidas pelo sistema de reconhecimento de fotografia. Ou seja, Paulo é um homem negro. E 83% mais precisamente, das pessoas em reconhecimento fotográfico são pessoas negras. Mas nós não assistimos nenhuma indignação dos personagens do mundo do direito, do mundo da política. Nós não assistimos nenhuma indignação do mundo ou dos personagens do mundo das celebridades nesse país. A indignação não apareceu. Agora, em 8 de abril, acontece ou aparece o caso do senhor Cícero José de Melo, no Ceará. Certo dia, Cícero está em um bar jogando bilhar, aparece uma viatura com policiais militares e dão voz de prisão a Cícero. Cícero pergunta: estou preso? E os policiais teriam dito: sim, o senhor está preso, acusado da tentativa de homicídio de fulano de tal. Então Cícero José de Melo diz: mas quem é fulano de tal? E os policiais teriam dito: o senhor está preso por tentativa de homicídio. Cícero José de Melo é conduzido a uma delegacia e da delegacia enviado a um presídio. 16 anos depois
16 anos depois, um advogado descobre, visitando clientes seus no presídio, na cidade de Juazeiro do Norte, e escuta a história de Cícero José de Melo, que estava em um presídio há 16 anos, sem haver um oferecimento de denúncia, um recebimento dessa denúncia por um juiz e a instauração de um processo-crime e a prolação de uma sentença penal condenatória. Cícero José de Melo passou 16 anos preso entre presídios da cidade do Crato e de Juazeiro do Norte, no Ceará, sem ter uma decisão penal condenatória contra Cícero. E olhe que nós não estamos aqui falando, de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, como determina o inciso 57 do artigo 5º da Constituição brasileira. Só estamos falando de uma sentença penal condenatória. Ora, como é que alguém passa 16 anos preso, 16 anos em uma penitenciária, sem ter um processo contra ela e sem ter uma sentença penal condenatória contra ela, sem ter uma sentença penal com trânsito em julgado contra essa pessoa? Como é que isso acontece? Onde estava o juiz da execução criminal, que é o responsável por esse presídio, que nunca tomou conhecimento de que havia no interno do presídio uma pessoa cumprindo penas sobre a qual não havia uma sentença penal condenatória? Onde estava o Ministério Público, que não tomou ciência, que não tomou conhecimento de que havia uma pessoa há 16 anos em um presídio no Ceará, cumprindo pena sem ter uma sentença penal condenatória? Onde estavam os personagens da política, do direito, do mundo das celebridades, que não se indignam com um caso como esse? A comprovação é de que a seletividade neste país é traduzida por uma hipocrisia, por um cinismo, por uma ausência de caráter, de que a indignação aqui só aparece conforme determinados personagens sejam atingidos pelo sistema de justiça criminal. Se o personagem é alguém relevante na sociedade brasileira, então a indignação aparece. Se ele é Cícero José de Melo, um pedreiro, ou se ele é Paulo Mariano, um massagista de um clube de futebol, essa indignação não aparece. Não aparece no mundo do direito, no mundo da política, na sociedade. Isso nos traduz como um país de hipócritas. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado com mais informação sobre direito e cidadania pra gente. E vamos de intervalo. No próximo bloco, o nosso assunto é o Arquivo Geral da UEPB. E ainda tem dica de português na revisão do professor Edson Tavares. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e o nosso assunto agora é o Arquivo Central da UEPB, que teve a criação aprovada recentemente pelo Conselho Universitário da instituição. Todos os detalhes sobre esse setor com a repórter Estela Costa. Vamos ouvir. Na semana em que a Universidade Estadual da Paraíba completou 55 anos, foi aprovada a criação do Arquivo Central, que tem como objetivo facilitar o acesso e a divulgação das informações arquivísticas para professores, alunos e a comunidade em geral. Esse é um órgão de natureza complementar vinculado diretamente à reitoria da universidade, que é responsável pela proporção e pela implementação das metodologias de arquivo na UEPB, pela coordenação do sistema de arquivos, da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e pelo desenvolvimento da gestão e preservação de documentos de arquivo. Em 55 anos de história, a UEPB tem um vasto arquivo, e não é à toa que essa iniciativa está sendo considerada um marco para a universidade. A professora Esmeralda Porfírio de Sales nos relata sobre essa importância. A UEPB, assim como a comunidade docente e discente, está de parabéns com esse um marco tão importante para a Universidade Estadual da Paraíba, que foi a criação do Arquivo Central da UEPB, o Sistema de Arquivos e as comissões permanentes de avaliação de documentos. Então, eu acho que foi um ganho, né? Esse momento foi um momento importante, emblemático para a instituição UEPB,
em comemoração a esses 55 anos, vai ficar na história a criação do Arquivo Central e do Sistema Estadual de Arquivos. E para a aprovação do Arquivo Central, as propostas lançadas precisaram passar pelo Conselho Universitário, através de uma reunião extraordinária. Tudo aconteceu de forma online por meio de videoconferência com a presença e presidência da reitora, professora Célia Regina Diniz. Ainda da responsabilidade do Arquivo Central armazenar e cuidar, preservando os documentos que foram transferidos e recolhidos ao Arquivo Central, oferecendo autenticidade e segurança, além de disponibilizar acesso às informações do acervo. A professora Esmeralda de Sales fala um pouco sobre as atribuições do Arquivo Central. Tem as seguintes atribuições: propor políticas arquivísticas compatíveis com as necessidades de gestão de documentos, independente do suporte, a agilidade na informação e a eficácia administrativa. Subsidiar, mediante gestão e preservação documental, as decisões das unidades administrativas e centrais. Promover a interação e a interdependência das unidades responsáveis pela produção, recepção e pela acumulação de documentos arquivísticos. Assegurar as condições de eliminação, racionalização e de preservação e acesso ao patrimônio documental arquivístico, na defesa dos interesses da UEPB. Promover a interação e a interdependência das unidades responsáveis pela produção, recepção e pela acumulação de documentos arquivísticos. E assegurar o cumprimento de normas da UEPB e legislação vigentes relacionada à área arquivística estadual e, no que couber, a nacional. Para trabalhar e organizar o Arquivo Central, terá uma equipe composta por um presidente, um secretário, um representante da Procuradoria, um representante da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação e um historiador. Também deve ter um arquivista da instituição e, em caso de indisponibilidade, esse cargo poderá ser ocupado por um servidor efetivo da UEPB que tenha experiência na área. Com informações da Codecom UEPB, Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa. E a informação agora vem lá do campus 5 da UEPB, em João Pessoa, que está com uma campanha de arrecadação de alimentos para os catadores de material reciclável da capital. É a iniciativa do projeto Mobilização, Inclusão e Formação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis na cidade de João Pessoa, uma experiência necessária, que atua desde 2013 com o segmento. Desde o início da pandemia, o projeto garantiu suporte para os catadores inseridos, acompanha a situação deles e da população mais vulnerável e já articulou ações com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, representantes de cooperativas de catadores e junto da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social do Estado. Agora, essa iniciativa de arrecadar alimentos tem o apoio dos professores e estudantes do Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas. Para participar, é só levar a doação diretamente no campus 5 da UEPB, que fica no bairro do Cristo, em João Pessoa. Os alimentos serão entregues para famílias de catadores que estão organizados em uma lista de cadastro que foram triados de acordo com a necessidade de cada um. Agora fique esperto na revisão deste sábado do professor Edson Tavares. Ele fala sobre algumas expressões que geram dúvidas na gente. Se liga aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Veremos hoje algumas palavras e expressões que por vezes nos deixam em dúvida. Por exemplo, à parte é uma palavra ou são duas? Depende. À parte, separado e com crase, refere-se a algo que está apartado, avulso. Exemplo: as refeições serão pagas à parte. Por outro lado, à parte junto é um substantivo que significa comentário isolado dentro de um discurso de outra pessoa. O sentido é o mesmo de separado, percebe? Exemplo: Vossa Excelência me concede uma parte. A mesma dúvida ocorre com a palavra de certo. É junto quando significa certamente. Se estudar bastante, de certo, você conseguirá a aprovação, de certo junto. De certo separado sempre virá antes de um substantivo.
De certo modo, eu já esperava por isso. E a diferença entre propício e propenso? É pequena, mas existe. Propício indica uma situação que pode favorecer algo, mas que não necessariamente se concretiza. Enquanto propenso mostra que há uma forte tendência para acontecer algo. Veja os exemplos. O fanatismo é o comportamento propício à intolerância. Isto é, o fato de ser propício não significa que efetivamente o fanatismo esteja ligado à intolerância. Já na frase o fanático está propenso à intolerância, fica claro que a possibilidade de o fanático ser intolerante é bem efetiva. Outra confusão costuma ocorrer quanto à escrita das expressões embaixo e em cima. Embaixo é uma palavra só, em cima são duas palavras. E aqui vai uma dica bobinha, mas que ajuda a lembrar. Pense na letra V. A letra V tem duas pontas em cima, portanto são duas palavras, em cima, e apenas uma ponta embaixo, uma palavra só. Fácil, né? Mas não confunda com acima, que é junto. A propósito, usa-se em cima quando o objeto está em contato direto com a superfície, na parte superior, e utiliza-se acima quando se refere a algo que está numa posição superior sem contato com a superfície do objeto. Exemplos: o prato está em cima da mesa, enquanto o quadro está acima da mesa. A diferença entre saber e conhecer? Sim, sim. Saber de algo é estar ciente de que algo existe. Conhecer é compreender algo com profundidade. Assim, por exemplo, eu posso saber o que é uma máquina fotocopiadora, mas não conhecer seu funcionamento. Para finalizar hoje, cuidemos de três palavras que às vezes geram dúvidas quanto ao seu adequado emprego: eficaz, efetivo e eficiente. Sem muitas delongas, poderia dizer que ser eficaz é cumprir o seu papel como se espera. Eficiente é cumprir esse papel de maneira a gastar menos energia e recursos possível. E efetivar é simplesmente realizar algo. Assim, se eu coloco um quadro na parede, eu efetivei, porque foi realizado algo. Serei eficaz se eu fizer o que foi proposto, o que era preciso fazer, e o quadro está na parede. Mas eu serei eficiente se eu colocar o quadro na parede de maneira perfeita, como deve ser colocado e utilizando o mínimo de energia possível. Obrigada, professor Edson. E sábado que vem tem mais dicas no quadro Português Sem Segredos aqui com a gente. É hora de mais uma pausa no nosso programa. Na volta, a gente traz todos os detalhes de como foi a visita do ministro da Saúde no campus 1 da UEPB, em Bodocongó. O médico paraibano elogiou as tecnologias desenvolvidas no NUTS e a reitora Célia Regina colocou a instituição à disposição da saúde pública. O CBN Universidade volta em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta aí para você que sintonizou agora. Seja muito bem-vindo. E a gente já inicia esse terceiro bloco do nosso programa com uma oportunidade de bolsa de estudos no exterior para estudantes da UEPB. Mas é preciso correr porque as inscrições estão abertas até amanhã, dia 25 de abril. São 30 vagas para estudantes regularmente matriculados em qualquer curso de graduação da UEPB para o programa de bolsas parciais de estudos na Califórnia. O objetivo é oferecer oportunidade aos discentes de aproveitar o período de férias para aprofundar conhecimentos nas diversas áreas da administração e ainda aprimorar o inglês a partir da experiência internacional. As oportunidades são para vários programas de ensino. São todos cursos rápidos com duração de 3 semanas de aulas, com atividades em período integral e ministradas totalmente em inglês. O edital exige proficiência em inglês para os estudantes. As bolsas são para os períodos de janeiro e julho do ano que vem e de janeiro de 2023, além de bolsas em si
Os alunos selecionados da UEPB ainda devem ter direito a descontos especiais em hospedagem e um módulo de inglês gratuito na Califórnia. Para se inscrever, é só acessar o site da universidade, o uepb.edu.br, que lá você encontra o link direto para a inscrição no processo de bolsa para estudos em administração nos Estados Unidos. E a gente muda de assunto porque o Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba recebeu sábado passado a visita do ministro da Saúde. Ele visitou as instalações do NUTS e conheceu um pouco sobre as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no núcleo. Quem conta pra gente como foi essa visita é o repórter Roberto Gomes. Vamos ouvir. O ministro da Saúde, que é médico paraibano, Marcelo Queiroga, visitou o Núcleo de Ações Estratégicas em Saúde, o NUTS, da Universidade Estadual da Paraíba, acompanhado de assessores técnicos e várias autoridades. Ele foi recepcionado pela reitora da UEPB, a professora Célia Regina Diniz. O coordenador do NUTS, professor Misael Moraes, apresentou a estrutura do núcleo e falou sobre as tecnologias desenvolvidas no espaço voltadas para a saúde. O pesquisador Eduardo Valadares apresentou o projeto do Fab Lab, a fábrica laboratório, que está sendo construída em parceria com o Ministério da Saúde para produzir equipamentos regulados pela Anvisa para o uso em hospitais. É uma obra financiada pelo Ministério da Saúde, logo ali na entrada da universidade, investimento da ordem de 17 milhões de reais. O NUTS, ministro, foi criado em 2008 com o apoio do Ministério da Saúde, do MCTI e da FINEP, numa estratégia de criar condições para que a gente solucionasse problemas técnicos, principalmente demandados pelo SUS, seja na parte de desenvolvimento de novas tecnologias, seja na parte de apoio técnico ao setor produtivo para superar gargalo tecnológico. O ministro conheceu ainda o Laboratório de Desenvolvimento de Softwares do NUTS. Os pesquisadores apresentaram os projetos executados, como o trabalho desenvolvido no Núcleo de Monitoramento Remoto de Crianças para o controle da obesidade infantil e acompanhamento de idosos na pandemia. O ponto alto da visita do ministro foi a apresentação do Laboratório de Produção de Equipamentos, como monitores e desfibriladores, instrumentos essenciais para salvar vidas e que são desenvolvidos pelo NUTS. A importância da produção do NUTS. O ministro da Saúde ainda conheceu a máscara de respiração e visitou o laboratório 3D, que é uma das especialidades do NUTS, e que produz peças para o uso em seres humanos em cirurgias como órteses. O paraibano Marcelo Queiroga, que tem ampla experiência de trabalho em UTI, verificou a qualidade dos equipamentos e reconheceu a importância da produção do NUTS. Só para confirmar o que eu já sabia, né, que aqui na Paraíba nós temos condições de produzir tecnologia de ponta, sobretudo para o sistema de saúde. Hoje nós valorizamos muito o sistema de saúde aqui ao SUS, com monitores, com desfibriladores, que equipam as nossas unidades de terapia intensiva e aumentam as chances dos brasileiros que têm Covid e os outros que não têm Covid, certo? Alcançarem uma expectativa de vida. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ressaltou que a tecnologia construída no NUTS vai servir para equipar as unidades hospitalares também para o pós-pandemia. Quanto nós vamos estar equipados em razão desse suporte que o Ministério da Saúde está dando, através da entrega de respiradores, de monitores, de desfibriladores como esses, inclusive, que são produzidos aqui em Campina, servindo para ajudar a salvar vidas agora e depois, quando a pandemia passar, e nós pudermos, como o senhor bem disse na reunião da semana passada, as pessoas não adoecem apenas de Covid e para o Ministério da Saúde não existe apenas Covid, pelo contrário, isso tudo que está sendo disponibilizado para a gente vai ficar como um legado permanente para o serviço de saúde pública, para o SUS, para o Sistema Único, que aqui em Campina, por exemplo, é referência para todo o estado. O secretário de Saúde do estado, Dr. Geraldo Medeiros, também reconheceu a qualidade dos equipamentos desenvolvidos nos laboratórios da UEPB. Nós precisamos divulgar mais o expertise do curso que eu já fiz há um certo tempo e conheço também os monitores que são de altíssima qualidade, tecnologia de curso produzido pela LifeMed. E nós adquirimos, durante essa pandemia, muitos monitores. Eu diria que foram 600 monitores que o Estado adquiriu, além da oferta do Ministério da Saúde, que foi essencial, não só em monitores, inspiradores, insumos.
O professor Eduardo Valadares do NUTS festejou por poder apresentar todo o trabalho do núcleo ao ministro da Saúde. Vale ressaltar que o NUTS é um instituto criado com recursos do SUS, que foi feito para o SUS e para resolver problemas técnicos do SUS. Tá? A visita do ministro de Estado reforça ainda mais o posicionamento do SUS no âmbito nacional, principalmente ofertando tecnologias e insumos que podem contribuir não só no cenário de pandemia que nós estamos vivendo hoje, mas também para contribuir na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então é uma honra receber o ministro de Estado aqui, toda a equipe dele, o secretário Arnaldo, que também é paraibano, que é professor da Universidade Federal da Paraíba e que também vem contribuindo muito com a nossa instituição. A reitora Célia Regina Diniz agradeceu a Marcelo Queiroga pela visita e fez um balanço da vinda do ministro e colocou a instituição à disposição para trabalhar pela saúde pública. A visita do ministro da Saúde é muito importante para a nossa Universidade Estadual da Paraíba, porque a gente tem a oportunidade de mostrar o que a universidade produz em termos de pesquisa, de inovação. A exemplo do NUTS, que é um núcleo que desenvolve tecnologias estratégicas para a saúde. Nós temos trabalhado fortemente no enfrentamento da Covid-19 e esse núcleo é fundamental para o desenvolvimento dessas pesquisas, além de outras pesquisas que ajudam sobremaneira para melhorar a saúde e a qualidade de vida de toda a população brasileira. Além do NUTS da UEPB, o ministro visitou outras unidades de saúde em Campina Grande. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Obrigada, Roberto Gomes. E além do NUTS aqui em Campina Grande, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda visitou o Hospital Pedro I e a maternidade do ISEA. O nosso assunto agora é o atendimento remoto do Núcleo de Estudos e Práticas Jurídicas Trabalhistas, o NEJUT, da UEPB. Aqui em Campina Grande, a população da cidade tem um espaço do escritório modelo da universidade que garante auxílio jurídico. Nossa produção entrou em contato com a coordenadora do escritório modelo, a professora da UEPB, Lucira Monteiro, que explicou para a gente um pouco mais sobre esse serviço e como a comunidade de Campina Grande pode ter acesso. Escuta aí. O escritório modelo da Faculdade de Direito da UEPB tem uma prestação de serviços pioneiros em Campina Grande. O escritório ele tem por característica ser um ambiente de estágio de prática judiciária, de atendimento, de prestação de serviços de assistência e acompanhamento. Nesse período de pandemia, as atividades da Universidade Estadual passaram para uma modalidade remota. Isto quer dizer, os alunos continuam estudando, os professores continuam ensinando, as atividades de pesquisa continuam sendo processadas na medida do possível e o escritório modelo também procurou se adaptar a esse contexto de atividades remotas. Sendo assim, nós disponibilizamos à comunidade um e-mail institucional para o qual o cidadão, o usuário do escritório modelo, pode encaminhar as suas dúvidas, as suas necessidades e será atendido por um professor com um grupo de alunos e que ele dará a resposta o mais breve possível. Assim, nós consideramos continuar com a atividade acadêmica e com o serviço institucional de atendimento à comunidade. O escritório modelo da UEPB aqui em Campina Grande faz parte do Centro de Ciências Jurídicas do Campus 1. O e-mail de contato para os interessados em atendimento civil, penal, trabalhista, previdenciário ou administrativo é o npj@setor.uepb.edu.br. E vamos para a nossa última pausa. Depois do intervalo, a gente fala sobre as ações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UEPB e ainda sobre o prazo para adaptação dos projetos do PIBIC da UEPB no contexto da pandemia da Covid-19. Fica sintonizado aqui com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta já na reta final do CBN Universidade deste sábado, 24 de abril de 2021. E o nosso assunto agora é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UEPB, o NAI. Você sabia que a universidade tem esse setor específico para dar suporte para todos os estudantes com deficiência da instituição?
Isso mesmo, o núcleo apoia, faz capacitação, organiza a questão da tutoria e entre outras atividades. E quem traz as informações sobre o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UEPB é o repórter Adriano Nazário, que inclusive faz parte do NAI. Vamos ouvir a matéria dele. Em 2004, foi criado o Núcleo de Educação Especial. Em 2019, o núcleo passou a se chamar Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. A Lindenberg de Araújo, que é servidor efetivo da UEPB e tem deficiência visual, atualmente coordena o núcleo e fala quais são as atividades desenvolvidas no NAI. O objetivo do núcleo é atender, dar uma assistência aos alunos e servidores da Universidade Estadual da Paraíba. Nós já desenvolvemos projetos de extensão, de iniciação científica. Nós já recebemos alunos com síndrome de Down em anos anteriores desse mesmo projeto, antes coordenado pelo professor Eduardo, e eu dando apoio, auxílio. Questão da impressão braille, para dentro da UEPB, com cartilhas, com folders. E fora da UEPB, nós, quando estávamos em atendimento presencial, nós estávamos dando um apoio no projeto de extensão na UFCG, que era impressão braille de mapas. É um projeto da professora Sônia Lira. Esses mapas foram distribuídos para o Instituto dos Cegos, para a Escola Polivalente e até mesmo para a UEPB. E dá um apoio, um suporte com o programa de tutoria especial, que é da Pró-Reitoria Estudantil, de captar informações sobre alunos com deficiência, informações da própria Pró-Reitoria Estudantil sobre o programa de tutoria especial. E assim, a gente está intermediando junto com os diversos setores da UEPB a questão de implantação da questão da acessibilidade virtual, acessibilidade física, atitudinal. De acordo com o levantamento feito pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão junto à Pró-Reitoria Estudantil, a Universidade Estadual tem cerca de 10 alunos com deficiência, mas nem todos são atendidos pelo NAI. A coordenação do núcleo espera uma maior procura por parte dos estudantes e está divulgando suas ações para um maior acolhimento dos estudantes e servidores com deficiência. A gente chega por meio das coordenações, a gente entrando em contato com as coordenações, com a Pró-Reitoria Estudantil, mediante o programa de tutoria especial, e também por meio da Prograde, da Pró-Reitoria de Graduação. A gente solicita relatórios semestrais para a gente saber o quantitativo de alunos que têm algum tipo de deficiência, que chegam na UEPB. Mas mesmo assim a gente tem uma certa dificuldade ainda. A gente está planejando, projetando outras alternativas para a gente trazer mais esse público para o NAI. Trazer esse público para o NAI, para desenvolvermos atividades com mais eficiência, com mais apoio, que a gente necessita nisso. A gente depende desses alunos para que o nosso núcleo possa se fortalecer cada vez mais. Desde o início da pandemia, as atividades no núcleo estão suspensas em cumprimento às recomendações de segurança sanitária da universidade, mas está sendo feito um acompanhamento remoto com os estudantes com deficiência da instituição. Além disso, para amenizar os danos causados pelo distanciamento social, o núcleo está promovendo desde março mesas redondas e debates com os temas acessibilidade, inclusão e educação. Adriano Nazário para o CBN Universidade. Obrigada, Adriano Nazário. E o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UEPB está com um evento online na próxima terça-feira, dia 27, com transmissão ao vivo pelo canal Rede UEPB. O evento virtual vai debater o tema A Importância do Sistema Braille para o processo de ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência visual. A programação começa às 4 horas da tarde e o coordenador do núcleo, o Alindenberg Oliveira, falou sobre esse momento. Vamos ouvir. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI da UEPB, estará promovendo no próximo dia 27, às 16 horas, uma mesa redonda sobre a importância do sistema Braille no processo de ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência visual. Um tema atual, e convidamos a professora doutora
a Denise Queiroz, da Universidade Federal da Paraíba, e ela também faz parte da equipe do Instituto dos Cegos de Campina Grande, e a professora, né, pedagoga da rede de ensino de João Pessoa, né, Denise. As duas são deficientes visuais e elas vão falar sobre a importância desse sistema, né, um sistema de inclusão educacional e social das pessoas com deficiência visual. E convidamos, né, toda a comunidade acadêmica, discentes, docentes e técnicos administrativos, bem como as demais pessoas que se interessarem em obter maiores informações sobre essa temática, poderão se inscrever, né? Estamos com inscrições abertas até o dia do evento, que está disponível no site da UEPB. E antes de encerrar nosso programa, tem uma informação rapidinha, porque o prazo que os pesquisadores contemplados pelo PIBIC têm para fazer a atualização dos projetos está perto do fim. O PIBIC é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica na Universidade Estadual da Paraíba. E, em virtude da pandemia, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa emitiu uma orientação para que todas as atividades científicas dos projetos sejam adaptadas à nova realidade da Covid-19. Aí, os projetos que tenham sido impossibilitados de atuar em decorrência da situação da pandemia vão poder ser reformulados para que se adaptem às questões de distanciamento e prevenção da Covid-19. Nesses casos, o pesquisador responsável tem até o dia 30 desse mês, ou seja, até a próxima sexta-feira, para enviar as indicações de readequação do projeto para o e-mail pibic@setor.uepb.edu.br. O arquivo deve ser encaminhado em formato de PDF e as mudanças devem contemplar as adaptações necessárias, novas metas de pesquisa na situação atual, visando os resultados possíveis. E só reforçando que o prazo é até sexta-feira que vem. E assim a gente finaliza o CBN Universidade deste sábado. Nosso programa tem a apresentação minha, Natasha Leone. Ele é produzido e editado pela Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Na reportagem neste sábado tivemos o Adriano Nazário, o Roberto Gomes e a Estela Costa. Edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricardi. A direção é do professor Hipólito Lucena. E o CBN Universidade é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, que possibilita espaço de aprendizado prático para futuros profissionais do jornalismo pela UEPB e de educomunicação pela UFCG. Se você perdeu algum de nossos programas, você encontra todos eles inteirinhos no canal Rede UEPB no YouTube para ouvir no seu tempo. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Voltamos sábado que vem. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.